Olá pessoal, vamos a mais uma história em quadrinhos com a Turma da Mônica e o nosso tema é Descobrimento do Brasil. Nós teremos hoje a parte 1. Então saiba mais sobre o descobrimento do Brasil com a Turma da Mônica. E o Cascão pergunta: você conhece a história do descobrimento do Brasil? Não? Então embarque nesta aventura cheia de perigos e surpresas. Aliás, muito mais perigo. Quanta água! Com medo da água ele estava, né? Então, Turma da Mônica em Descobrindo o Brasil. Nos dias de hoje, o grande desafio para o homem é a conquista do espaço. Já chegamos à Lua. Em breve, pisaremos em Marte, descobriremos outros planetas. Mas no passado, a grande aventura era navegar à procura de novos continentes. Foi assim há mais de 500 anos, quando o Brasil foi descoberto. Tudo começou num pequeno reino da Europa. Era em Portugal que rolava o maior comércio do mundo. Vocês estão vendo aí o comércio, eles vendendo os seus produtos. O rei de Portugal, Dom Manuel, possuía a marinha mais bem-sucedida de todas. Por isso, ganhou o título de um venturoso. E a mulher pensava que essa aventura dele era por conta de ir atrás de outras mulheres, ou viver com outras mulheres. E ela pergunta: por onde andou a noite inteira, Manuel? Ele, o medo, na verdade, né? Naquele tempo, bravos e destemidos navegadores lançavam-se aos mares nunca antes navegados. E o homem lá, lá no navio, vendo o homem lá de braços abertos por conta de ter um tubarão por perto que poderia devorá-lo, ele pegou loucos também. Ou seja, além de destemidos, além de bravos, eles também eram loucos. Portugal precisava de coisas que vinham de muito longe, principalmente de uma terra chamada Índias. E por conta disso, a esposa está pedindo ao esposo que compre algumas coisas lá nas Índias. E ela disse: minha listinha de compras está pronta, Amoreco. Aí na lista tinha o quê? Canela, baunilha, pimenta do reino, coentro, gengibre, noz moscada, erva doce, e a lista seria enorme. Vocês estão vendo aí o tamanho do papel com o nome dos produtos que ela queria que ele comprasse. E ele ficou super espantado. Mas a mercadoria passava por uma rota e em cada lugar seu preço aumentava um pouco, chegando a Portugal custando os olhos da cara, que hoje são os pedágios, né? Quando você passa dos pedágios, você tem que pagar para passar de um lugar para outro. Na verdade, os pedágios são cobrados hoje nas estradas, nas vias. Para complicar, os turcos tomaram Constantinopla em 1453 e não deixaram mais ninguém passar por lá. Essa cidade ficava bem na rota para as Índias. Os portugueses precisavam encontrar um outro caminho. Então, um navegador aí, um comandante-mor, foi preparar uma rota. Aí ele, para chegar às Índias, na verdade, ele colocou o desenho errado e todos começaram a rir. E plano errado. Aí a Mônica, com raiva, que viu que era o desenho dela. Aí a esposa de Dom Manuel: esse navegador é maluco. Em 1498, um tal Vasco da Gama descobriu um caminho para chegar às Índias. Foi um verdadeiro achado. Ou seja, não precisavam passar por Constantinopla. E nós teremos uma aula só com este teminha. Em 1500, Dom Manuel resolveu fazer muitas compras e montou a esquadra mais poderosa da história. Para comandar essa expedição, com 10 naus e 3 caravelas, foram chamados 13 melhores comandantes, entre eles o capitão-mor Pedro Cebola Álvares Cabral e o escrivão Pero Vaz Franjinha. Na verdade, é Pedro Álvares Cabral e o escrivão é Pero Vaz Caminha. Aí o rei diz: minha mãe mandou escolher esse da... Aí o escrivão, né, que é o Pero Vaz, disse: quando será que vão inventar o notebook? Na verdade,
é só para alegrar a história, para animar, na verdade. No dia 8 de março de 1500, Lisboa fez uma grande festa de homenagem à frota, que partiria no dia seguinte, ou seja, a festa foi no dia 8 de março de 1500 e eles partiram no dia 9 de março de 1500. E Lisboa é a capital de Portugal. Alguns dias depois da partida, uma calmaria no tempo fez com que a esquadra inteira ficasse parada. Aí o Cebolinha lá em cima, Cebolinha não, o Cascão. Ai, quero sair daqui. Ele estava com muito medo da água, porque ele não gosta de água, como todos sabem. Aí o comandante aí, já sei, vamos para o oeste, assim aproveitaremos melhor as correntes marítimas. Aí o Cascão, não gostei das ideias dele. Um mês depois, concluíram que estavam perdidos. Aí o Pedro Álvares Cabral disse, acho melhor irmos para o sudoeste. Você e seus planos, hein? Aí o Cascão. E no dia 21 de abril de 1500, não esqueçam, avistaram algumas plantas flutuando no mar. Aí o Pero Vaz disse, oba, isso é sinal de que a terra por perto. Aí o Pedro Álvares Cebolar disse, eu nunca elo. Pois é, capitão, estamos no caminho certo. Aí ele, sim, mas não sei se vamos para as Índias. Na manhã seguinte, ou seja, no dia 22 de abril de 1500, não havia mais dúvidas. Uma revoada de gaivotas confirmava que havia terra por perto. Aí o Cascão, ah, estou salvo. Na verdade, o Cascão representa aí o Marujo da Gávea. E à tarde desse dia 22 de abril, o Marujo da Gávea gritou de alegria, terra vista, terra vista. Como era semana de Páscoa, o monte avistado foi chamado de Monte Pascoal. A partir desta data, o Brasil entrou para o calendário da história. Aí o Pedro Álvares Cabral, Brasil? Eu pensei que tivéssemos chegado às Índias. Na verdade, Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil, naquela terra que eles descobriram, eles pensavam que tinham chegado às Índias. Aí o Cascão, o Cebolinha lá dentro disse, bom, vamos ver o que nos aguarda. Então, isso foi no dia 22 de abril de 1500, que foi uma quarta-feira. E termina aqui a nossa primeira parte, mas antes de nós encerrarmos, vamos para duas curiosidades com relação ao descobrimento do Brasil. A primeira curiosidade é que a esquadra de Cabral, que era composta de 13 embarcações, como vocês viram lá na história, ela foi a maior expedição marítima que já saíra de Portugal até aquela data, ou seja, até aquele dia 9 de março, que foi quando eles saíram lá de Lisboa. A tripulação era de 1.500 homens e correspondia a 3% da população de Lisboa no período. A população de Lisboa, que é a capital de Portugal, era de 50 mil habitantes. Então, a quantidade de pessoas que saíram na intenção de ir para as Índias eram 3% da população, ou seja, 1.500 homens. Vocês estão vendo a imagem aí ao lado, que eles aqui não, a minha nau está lotada, ou seja, porque a nau estava totalmente cheia, lotada. E a outra curiosidade é que somente depois de descobrir o pau-brasil, é que o nome da terra, do local onde a gente mora, que foi colocado o nome de Brasil. Antes, havia sido batizada por 3 nomes. O primeiro foi Monte Pascoal, que vocês viram lá na história. O segundo foi Ilha de Veracruz. Por quê? Porque quando eles chegaram na terra, eles pensaram que era apenas uma ilha. Aí deram esse nome de Ilha de Veracruz. E depois, quando descobriram que era uma terra muito vasta, muito grande, eles mudaram o nome de Ilha de Veracruz para Terra de Santa Cruz. Tá certo? Termina aqui a primeira parte da história em quadrinhos com a turma da Mônica. E daqui a pouco nós mandaremos esse material em PDF, como também mandaremos o link da nossa aula, da nossa atividade lá no Google Formulário, ok? Então, uma boa aula e até a próxima. Tchau, tchau!